Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, ao nosso quarto episódio de podcast, o Pod Mais Impacto. É um podcast, né, como a gente tem falado, que é para fomentar o impacto social na cidade. Né? Corda Social é um instituto que realiza ações e projetos que visam responsabilidade social. Se você quer conhecer o Corda Social, vai lá, né, @Corda Social, a gente tem sempre mencionado aqui, e é um espaço totalmente para a gente falar sobre questões sociais, né? A gente vai até escolas públicas e a gente tem sempre mencionado aqui as nossas ações. Graças a Deus, né, muitos parceiros, uma rede totalmente interessada também na network social, e hoje é um podcast especial para nós. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa mesa, né, abrindo o microfone para uma pessoa muito especial, uma pessoa do nosso convívio, executivo também das ações sociais, ações, né, do Cordas, e também é um conselheiro do Instituto e um conselheiro das nossas vidas, né? Um conselheiro aí, meu, do Pedro, da nossa casa, e vocês vão conhecer já já. Quero, antes disso, falar sobre os nossos parceiros, né? O Eucar Auto Service. Olha só, quero falar para você conhecer a loja ali do Tomás, tá? @Eucar Auto Service. Conheça tudo que ele tem para o seu automóvel, seu auto, tá? Então, @Eucar Auto Service. Quero também falar para você sobre encantokids.ofc, que também é a loja do Tomás. Vai lá, @encantokids.ofc, para você conhecer também tudo sobre o mundo ali das crianças, né? De roupas, sobre moda infantil, tá bom? Então, mais aqui para o fim da nossa conversa, do nosso episódio, eu vou passar para você aonde eles ficam, a localização, né, das lojas do Tomás, tá bom? Então, quero apresentar para você hoje o nosso convidado, né? Hoje nós teremos o Pedro, né, que você conhece, já está familiarizado, e quero apresentar o nosso convidado, o senhor, o doutor, pastor, teólogo, conselheiro Cordas. Nossa, quantas coisas, né? Quantas experiências, né, tem essa pessoa, né? Esse senhor, esse colaborador mesmo, né? Do Instituto, e também colaborador espiritual, né, da nossa casa, como eu falei no início. Então, ele é bem... Tem um currículo bonito. Ele foi professor do Seminário Teológico Presbiteriano Brasil Central. Exatamente. Vou ele passar é formado em aqui para psicologia você. pela PUC, não é isso? Né? Ele vai falar mais um pouco sobre quem ele é, né? Então, com vocês, doutor Luiz Goulart. Deixa eu só, oficialmente aqui, eu vou falar para você, eu até anotei, fiz questão, né? Como sempre a gente anuncia aqui, ele é teólogo, lecionou no Seminário Teológico Presbiteriano Brasil Central, pastor da Igreja Presbiteriana Graça e Vida, inclusive a nossa, né, igreja. Ele é formado em psicologia e conselheiro do Instituto Cordas, né? Estou muito feliz, dá para perceber, né? Porque é um prazer para nós, pastor, receber o senhor aqui na nossa mesa, o senhor que acompanha tudo sobre tudo que a gente faz, né? Desde a implantação lá, todos os passos, com todas as limitações, e até hoje, inclusive, ele acompanha tudo isso, é o nosso confidente aí, né? De fé, das emoções, né? De tudo aquilo que gira todo esse mundo que a gente vive no dia a dia sobre a questão social. Então, com vocês, o doutor Luiz Goulart. E aí, pastor, tudo bem com você? Tudo jóia. Depois de uma apresentação dessa, né? O barro apareceu, mas a glória é do conteúdo do barro, né? O conteúdo é Jesus. Amém. Amém. Bom, muito bom estar aqui com vocês, estar com vocês Igualmente. que estão acompanhando aí esse projeto Corda Social. E assim, por que eu estou também contente de estar com vocês? Porque eu gosto do que Deus gosta. E Deus gosta de gente, né? E vocês são pessoas que gostam de gente, né? Nessa jornada de vocês que eu tenho acompanhado, e mais esse projeto do Instituto Social, né? Eu tenho testificado disso. Então é muito bom estar aqui com gente como a gente. Que gosta de gente. Gosta de gente.
Hoje nós falaremos sobre a Reforma Protestante. Então é um especial, né, que nós tivemos no nosso coração de falar, né? É o mês que comemora-se a Reforma. E eu disse, Pedro, bora levar, né, um especial de reforma, porque eu acredito, o Pedro também, a Fran, né, que é um tema muito relevante. A gente precisa trazer, né, para os nossos dias sobre, né, os assuntos que fizeram com que acontecesse aquele momento, né? Então, eu gostaria até, né, como a responsabilidade aqui diante de todos, que o pastor ele contextualizasse ali, né, sobre a reforma e depois que o senhor falasse para a gente se a gente vive, né, tudo aquilo que foi, né, apresentado para a gente como as considerações, né, os pilares aí da reforma protestante. Ok. Bom, parabenizo vocês por essa iniciativa, né, porque a reforma protestante é pouco mencionada hoje, né, nas faculdades, nas escolas de nível médio, sejam elas públicas ou privadas, né? E foi algo tão importante no contexto do século XVI, né? Então, hoje vocês resgatarem esse tema nesse mês propício de outubro, né? Dia 31, mais precisamente, porque embora tenha sido um evento do século XVI, um evento formatado pelas circunstâncias da época, né, e também de um tempo que precedeu aquela época, todavia as consequências prosseguiram no decorrer, né, dos anos, dos séculos. Já são aí 5 séculos de reforma protestante. E alguns princípios que ali foram defendidos por aqueles que nós passamos a chamar de os reformadores, né? A gente vê que estão presentes hoje na cultura, na organização social, na ética, na economia, na política, né? Então é importante sim a gente estar ventilando os dias de hoje, né? Com essa importância da reforma protestante. Agora, contextualizando, por que protestante, né? A hegemonia da época estava ali sob a direção da Igreja Católica Romana, ou Igreja Católica Apostólica Romana, né? E a forma com que ela foi se estruturando e como ela foi conduzindo a fé dos fiéis foi provocando um sentimento de desconforto, desacordo na área teológica, na área ética, né? Na espiritualidade. E esse desconforto foi gerando algumas reações de líderes, antes mesmo dos reformadores, que a gente chama de pré-reformadores. John Hus, por exemplo, né? Sim. Wycliffe, primeiro Wycliffe, depois John Hus. E depois, então, a partir das suas ideias, veio Lutero, os demais reformadores com eles, mais precisamente no século XVI. O estupim foi 1517. Né? O estupim, houve uma causa para isso específica, da manifestação de Lutero, quando, a partir daquele momento, começou a se identificar aquele processo como reforma protestante. Cristãos que estavam protestando com a situação vigente da época, moral, doutrinária, que gerava desconforto para o pessoal da época. Né? Bom, o que teria, por exemplo, levado Lutero a se manifestar de uma forma contundente? Ele pegou ali 95 teses, cravou essas teses na porta da catedral do castelo, Wittenberg, e aquelas 95 teses estavam contrariando a doutrina que estava sendo ensinada sobre a salvação, né? Chegou ali nas adjacências, Lutero tomou conhecimento, um monge, Tetzel, estava vendendo indulgências, né? E às vezes a coisa era tão irônica, porque ele dizia, à medida que a moeda chegasse no fundo do cofre que ele oferecia às pessoas para depositarem, segundo ele, uma alma saltava
do purgatório para o céu. Então, segundo eles, aquelas ofertas, as indulgências, amenizavam a condição de pecado da pessoa diante de Deus, né? E a promovia a um estágio maior e até mesmo ao céu, né? E Lutero não aceitou isso, se manifestou, então, a partir dessas teses que ele cravou ali. E daí a situação foi fluindo, né? E se consolidando mais como reforma protestante. O que eu acho importante da palavra reforma, eu estava pesquisando aqui sobre a etimologia da palavra, né? Que significa trazer de volta a sua primeira forma. Isso. Né? Então, reforma tem um prefixo ré e forma. Então, é a primeira forma. Então, o movimento de reforma é de trazer de volta. Não foi uma revolução. Isso. E nem uma inovação. Nem inovação. Foi de trazer, resgatar de volta. E eu vejo nas manifestações de Lutero que a ideia dele não era fundar uma nova religião, né? Mas era trazer a igreja de volta à sua origem, que era conhecimento da própria palavra de Deus. Exatamente. E pegando esse gancho aí do Pedro, vou até, se o senhor me der licença, pastor, para ler aqui uma introdução que eu até fiz, né? Tirei, inclusive, da fonte Mackenzie e vou ler para vocês sobre o que nós estamos falando, inclusive, né? Que é importante, eu acredito, da gente mencionar. A reforma teve importantes ligações com as realidades econômicas, políticas e sociais. Principais contribuições: o retorno às Escrituras, a centralidade de Cristo, a salvação vista como dádiva da graça de Deus, a ser recebida por meio da fé, um clamor. A resposta encontrada foi o retorno às Escrituras. A Bíblia torna-se o livro aberto que pode ser examinada por todos. Bonito, né, pastor? Acho lindo isso. Exatamente. Nós aqui sabemos, né, e vocês também, que acompanham, a nossa cultura, ela é identificada como uma cultura judaico-cristã. E quando se fala de judaico-cristã, então subentende que nós temos uma revelação, e essa revelação judaica é o Antigo Testamento. É a revelação de Deus ao povo que ele constituiu para, através dele, trazer o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, que é a vinda de Jesus. Então, o povo judeu não iria se relacionar com Deus, nem cultuar a Deus da forma que bem pensassem, mas como Deus estava orientando. E os judeus preservaram isso. A revelação de Gênesis a Malaquias, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os profetas menores, os profetas maiores, né, que compuseram o Velho Testamento, que era a Bíblia que os judeus tinham e que Jesus usou, né? Então, a partir da pessoa, do ministério de Jesus, a entrega da obra de Jesus, então a revelação dos evangelhos, e daí a interpretação dessa obra de Jesus com o cumprimento do Velho Testamento e a ampliação disso para a igreja, trazida pelos apóstolos, homens que Deus inspirou, que Deus vocacionou e credenciou para trazer essa revelação bíblica. Então aí, por isso somos identificados como uma cultura judaico-cristã, por causa dessa influência do que traz a revelação. E na Reforma nós vemos exatamente isso, porque no século XVI fecharam, de certa forma, a Bíblia e abriram-se para a tradição, uma tradição que de repente estava anulando as Escrituras, né? Então, concordo com o Pedro que está dizendo aí, né, que na verdade não é uma revolução e nem uma inovação, mas é uma restauração. Um resgate. É um resgate, é uma volta, Sim. né? A As primeira Escrituras. forma. Exatamente. E eu acho que é importante a gente também ressaltar que as pessoas ficam muito presas a nomenclaturas, que a reforma protestante não foi a reforma do catolicismo. Porque a palavra católico significa universal. Então, igreja católica apostólica católica, universal, tem a ver com a universidade da palavra de Deus, que não é só para os judeus, mas para os gentios, que a gente vê muito essa discussão, principalmente nas cartas de Paulo. E também apostólica, porque acredita na doutrina dos apóstolos. Exatamente. Então, pela etimologia da palavra, todo cristão necessariamente ele é católico e apostólico. Agora, a forma como nós nos organizamos, tem a igreja romana, que é a igreja católica apostólica romana, mas nós, por exemplo, somos presbiterianos, é como nós nos organizamos. Então, nessa essência,
A nossa diferença está no resgate da palavra de Deus. Ela volta a ser o centro da palavra de Deus. Essa supremacia, né? A gente menciona aí um tripé, né? A supremacia das escrituras sagradas sobre a tradição. Isso. Né? E esse é um ponto muito sério, porque ainda há uma sustentação no ciclo romanista de que a igreja está acima da palavra, né? Porque, segundo essa proposta teológica, a Bíblia é um resultado daquilo que a igreja quis. Não, né? Pelo contrário. A igreja é o resultado daquilo que Deus quis. Através da palavra. Exatamente. Através da palavra. Através da palavra, Deus foi revelando isso, o que ele quis, e deixou registrado para não haver equívocos, né? Então, essa soberania da palavra sobre a tradição foi algo muito forte, né? Uma segunda questão foi a supremacia da fé sobre as obras. Né? Então, o fiel era ensinado que, através do seu alto sacrifício e das suas contribuições, que de alguma forma seria promovido a uma condição espiritual aceitável a Deus. E um terceiro item muito importante aí que a reforma abordou foi a supremacia do povo cristão sobre um clero exclusivo, né? Porque chegaram a identificar que igreja era onde estivesse um clérigo. Se não houvesse um clérigo ali, não haveria igreja, né? E a reforma veio mostrando que cada cristão é um sacerdote. Então, é o sumo sacerdócio dos cristãos, né? Então, isso foi muito importante para mudar essa relação do crente, do cristão com Deus. E é o que ensina a Bíblia. Né? Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estaria. O próprio Jesus diz isso. Exatamente. Né? Mas eu percebo que a dificuldade dos romanistas, né, é de achar até heresia um cristão ser um sacerdote. Porque eles creem numa seleção, a pessoa tem que passar por um processo espiritual, como é feito dentro da igreja, para poder se tornar um sacerdote. A gente percebe que é pelo sacrifício humano, pelo esforço humano. E quando a gente olha para a palavra de Deus, é aqui Deus que levanta os seus. E pode falar. A gente vê que a volta, né? Pensa que a volta para as escrituras, né? Para a gente fazer esse retorno, esse resgate. E eu queria saber do senhor, assim, ó, que baseado, né, nos reformadores, né, daquele contexto, trazendo para hoje, o que o senhor acha, né? O que podemos aprender com a reforma, os reformadores, e o que se aplicaria no dia de hoje, né? O que a gente precisa, como assim, né, aqueles homens tiveram e fizeram o que fizeram, né? O que aplica-se hoje? Ok, vou tentar não ser prolixo aqui, né? Pedro, vai ajudando aí. Nós temos um contexto. Né? Nós vivemos dentro de um contexto social, político, econômico. E também naquele tempo, né? Os reformadores viviam dentro desse contexto. E a gente percebe como que aconteceram as coisas, né? Como que esteve sempre misturada essa questão de política, religião, finanças, poder, né? Então, houve um momento que não havia uma autoridade central. Né? O que havia era assim, cada igreja tinha o seu governo próprio, dirigido pelas Escrituras, no temor de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Mas, à medida que alguns bispos foram se fortalecendo, então destacaram-se 5 bispados, né? Então, o bispo de Roma, o bispo de Alexandria, o bispo de Antioquia, o bispo de Constantinopla, né? E o bispo de Jerusalém. Então, quando havia necessidade de discutir algo doutrinário, ético, de maior relevância, então reuniam-se esses bispados, e como que representassem a autoridade da igreja. Agora, aconteceu que foram se tornando mais fortes o bispo
de Constantinopla e especialmente o bispo de Roma. Mesmo porque Roma tinha uma tradição de capital do império. Então, o bispo de Roma tinha muito a fala, muito a palavra. Automaticamente isso foi colocando destaque e confundindo isso com autoridade. Né? Então, com o decorrer do tempo, ele se autodeclarou, né, como a autoridade central da igreja. Então, houve reações, né? Houve reações. Então, aquilo que o Pedro falou, né, Pedrão? O que era a igreja católica, por ser universal, de todos os crentes, de todas as regiões, e apostólica, por seguir o credo apostólico, agora se torna romanista, né? Se eu divido uma melancia ali em 5 partes, ainda que fique uma parte maior, eu tenho mais 4 partes, né? Então, aquele bispo foi assumindo a hegemonia. E quando declarou a igreja cristã como se fosse igreja católica apostólica romana, por causa da sede em Roma, alguns outros cristãos reagiram. Então, houve igreja da Armênia, houve nestorianos, ortodoxa, houve outros segmentos, nasceram juntas. Então, a gente ouve assim, é a primeira igreja, é a mãe das outras. Não, nasceram juntos no momento de protesto, né? Sim. E aquilo ali, com aquelas nuances, ora a igreja está em parceria com o Estado, ora a igreja está subjugada pelo Estado, ora a igreja está subjugando o Estado, nessa alternância, né? Então, a força do clérigo política foi crescendo muito, né? E isso gerou um desvio daquilo que as escrituras propunham. Então, aí, o grito dos reformadores. Hoje, nós vemos a mesma coisa, né? Nós vemos, às vezes, uma igreja que é subjugada pelo Estado, nós nos consideramos laico, onde há uma independência Estado e igreja. Nós temos, como na Inglaterra, a igreja anglicana, desde Leão VIII, quando ele se declarou, né, a autoridade da igreja anglicana. Então, hoje nós temos aí uma igreja estatal. Então, a gente tem tudo isso. Como que isso não vai interferir na cultura, na ética, na política, na economia de um país, de uma sociedade? Como influenciou naquela época, hoje influencia também. Sim. E, né, a gente pode ver isso, inclusive, como é organizada a política brasileira. Sim. Sim. Eu acho que essa está uma das grandes marcas que a gente tem que observar, né? Porque às vezes eu vejo as pessoas discutindo política e lamentando os políticos que tem, mas muitas vezes eu penso na responsabilidade. Por que está assim? Porque muitas vezes até nós mesmos, como cristãos, até por uma influência, assim, não se mistura religião com política, nós nos ausentamos da política, né? Aquelas pessoas que têm vocação, têm chamado para aquilo, se ausentaram, e aí ficou aquele espaço vago e a gente está vendo o que está acontecendo hoje com a política brasileira. A gente observa esse pêndulo, né, Lúdia? A gente observa esse pêndulo. Às vezes, religião, ciência, religião, ciência, né? Agora, como a reforma, de certa forma, ela foi concomitante, ela foi um segmento do movimento do renascentismo, né? Ou da renascença, né? Então, quando se priorizou ali algumas coisas, tipo antropocentrismo, né? De onde veio também o humanismo. Então, o homem no centro. O individualismo, não o individualismo no sentido pejorativo, o indivíduo, a liberdade do indivíduo, a força do indivíduo, né? Ao invés de uma estrutura, né? Seja religiosa ou governamental, mas o indivíduo, a sua liberdade. O cientificismo, né? A ideia é de que não seja a filosofia metafísica e nem seja a religião, mas seja a ciência, estudando as causas, a percepção, a interpretação e a aplicação. Então, nesse movimento aí, a gente vê a grande necessidade dos princípios reformados, porque desde o princípio você vê os reformadores preocupados com a liberdade humana, com a autonomia humana, não é? Com uma organização ética. Calvino, por exemplo, chegou um momento que ele foi expulso da cidade. Ele saiu,
por causa das suas ideias éticas, teológicas. Mas o que aconteceu? A cidade foi indo para um caos. Então, os responsáveis pela cidade de Genebra foram atrás de Calvino. Volte, né? E Calvino voltou pelas ideias que ele tinha, políticas, né? A importância do Estado, a importância das leis, né? Eu acho uma das coisas mais importantes, e hoje a gente fala muito sobre ensino público, que o conceito de ensino público nasceu por causa da reforma. Exatamente. Porque quando houve a reforma protestante, cerca de 80% da população era analfabeta. E como uma das virtudes da reforma importância social, né? É democratizar social. Democratizar a palavra de Deus. Como é que você vai dar acesso à palavra de Deus se as pessoas não sabem ler? Exatamente. Então nós temos que ensinar as pessoas a ler. E eu acho que isso foi um fator fundamental na Europa que transformou a Europa depois disso. Porque até então, que a gente ouve nas histórias, que a civilização europeia e ocidental não era tão desenvolvida quanto a islâmica, por exemplo. Até então, a partir do momento em que houve a democratização do ensino, da leitura, por causa da reforma protestante, que a Europa se desenvolveu. E olha que interessante, Pedro, Lute, né? Esse foi um legado fantástico. Legado fantástico, porque a Bíblia estava lá nos seus originais, né? Estava lá o Velho Testamento no hebraico, com algumas porçõezinhas no aramaico, e o Novo Testamento em grego. O povo não tinha acesso, como você falou, muita gente não sabia ler, né? Antes da reforma, quando anunciaram que iam tirar o padre Rus da cidade, lá da Boêmia, né? Porque ele estava pregando a palavra e fecharam o templo, o povo entrou em desespero. Nossa cidade agora está amaldiçoada, porque fechou o templo. Né? Olha que coisa, um pessoal que não tem acesso ao conhecimento bíblico, ele vive debaixo do medo, da superstição, né? Então, um legado extremamente importante da Reforma Protestante foi isso, a educação, a capacidade de colocar a Bíblia, né? na linguagem das nações. Lutero fez isso, né? Por exemplo, os alemães. Logo, ele colocou a Bíblia na linguagem do povo, né? É por isso que eu acho que tem muitas pessoas muitos poderes não gostam do conhecimento da palavra de Deus e tentam restringi-lo. Porque quanto mais você se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, mais autônomo você se torna. E aí você não é susceptível a um poder maior. Porque quando eu leio, por exemplo, o Êxodo 20, né, que Deus começa falando do primeiro mandamento, ele fala assim, olha, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Não foi Moisés que tirou, não foi o faraó que tirou, não foi ninguém, foi ele. Por isso, não crie nenhum outro poder sobre vocês. Fui eu que tirei sobre vocês, né? Então já é um decreto à liberdade que foi Deus que proporcionou, né? Então eu acho que isso já é... Qualquer ditador ou pessoa que acha que quer ter algum poder já não gosta, porque o cristão e o judeu não se submete por causa desse princípio. E é um perigo, né, pastor? Eu acredito ser também, principalmente quando a gente... esses homens, eles submeteram-se às escrituras, à palavra, aquilo que Deus orienta, né? Através da sua palavra, mas nem todos são assim. E é um perigo também, porque agora é o homem pensando, né? O homem fazendo dessa liberdade uma libertinagem também, né? Exatamente. E aí é que está a questão, Lute. Ainda muito novo, lá pelos meus 18 anos, né? Eu li uma frase de um evangelista indiano, né? E ele disse assim, o cão encontra a sua canicidade em si mesmo. Mas o homem encontra a sua humanidade em Deus. Porque as escrituras ensinam que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus como o autor da vida, né, Pedrão? É aquele que reina no reino dos homens. Nabucodonosor aprendeu isso a duras penas, né? A duras penas, o grande imperador rei Nabucodonosor. Ao ponto de, depois de uma experiência disciplinar, né? Ele entendeu que a Deus pertence os reinos da terra. Ele diz assim, que os céus é que reinam, né? É que governam, né? Então hoje, o que nós vemos, por exemplo, na cultura, não é só brasileira não, na Europa, na América do Norte, quantos templos estão vazios? Não estamos sacralizando o templo, mas a presença do templo, né, significa hoje que tem pessoas que querem se reunir.
no início do cristianismo, estava lá em Jerusalém, mas ele já tinha cumprido o seu propósito. Aí as pessoas começaram a se reunir nas casas, e não tem problema se reunir nas casas, precisam se reunir também. Mas o templo, você recebe um aglomerado maior de pessoas. É o encontro dos irmãos. Público, é o encontro, né? É público, né? Se destaca num bairro, numa cidade. Então, você vê hoje... Exerce também, né, pastor, resolve uma questão social ali, de comunidade também. Bacana, né? Demais. Se oferece as dependências do templo para um reforço escolar. Exato. Não é? Para um impacto social, para uma atividade esportiva. E incentiva, porque eu acho assim, eu até conversando com um jovem, né, eu falei para ele que existe uma grande diferença entre uma instituição e uma igreja. Porque a instituição é como a igreja se reúne. Mas o caráter da igreja, ela é relacional. Então, ela mostra o tanto que é importante que precisamos nos encontrar, porque a igreja é uma família, não é só uma relação institucional. Então, por isso, a necessidade do templo. Porque é onde nós vamos encontrar os meus irmãos, que a gente vai orar um com os outros, é quando a gente sabe que o irmão está enfrentando dificuldade e a gente se reúne para socorrer o irmão. E também, você vê que quando a reforma começou a crescer, a maioria das escolas funcionavam dentro das igrejas. E as grandes universidades hoje na Europa e nos Estados Unidos nasceram dentro da igreja, como Harvard, Yale, aquela inglesa que é a famosa, que agora não estou lembrado do nome. Lá da Escócia... Eu vou lembrar o nome agora aqui, daqui a pouco. Mas, enfim, as grandes instituições de ensino nasceram, que a gente conhece hoje, nasceram dentro da igreja. Por causa do aspecto que eu me relaciono com as pessoas, com a sociedade dentro da igreja, dentro da instituição, e dali eu levanto a necessidade da região, e ali, dentro da igreja, a gente se torna a solução da cidade. Foi assim que a igreja reformada começou a crescer. É uma influência muito rica, né? Vasta na educação, imprensa, democracia também, né? Modelo de democracia. Uma das maiores universidades que nós temos na América Latina é o Mackenzie. Sim. É o Mackenzie. E o Mackenzie, ele tem um lastro social muito significativo, né? Muito. E uma influência acadêmica. E nós temos aí o Mackenzie estendendo essa influência por várias regiões do Brasil, inclusive em Goiânia. Né? Sim. Então é extremamente importante mencionar isso. É interessante, Pedro, já que a reforma protestante é uma volta às escrituras, né? Você falando aí de relação, né? E uma relação com inteligência. Então Paulo, por exemplo, ele diz, eu vou orar, né, com o Espírito, com essa questão do transcendente, mas eu vou orar também com a mente, com o racional, Sim. né? Com o lógico, com o que pensa, com o que avalia, arrasou, né? Então, a fé, embora ela não seja irracional, a gente costuma dizer que ela é suprarracional, ela está acima da razão, mas ela tem algumas evidências que ela é fidedigna. Por exemplo, qual de nós aqui conseguiríamos abraçar a Terra? Nenhum de nós, né? E por isso nós vamos dizer a Terra não existe. Basta que eu dê um passo, né? Eu estou dizendo, a Terra existe. Eu estou pisando na Terra, eu estou tocando a Terra. Então, essa questão foi um legado também da reforma muito grande. Porque o indivíduo achava que ele podia se relacionar com Deus só através da intercessão de um sacerdote ou dos rituais de purificação de autossacrifício, ou, como falamos aqui, de ofertas. Agora não. O que a reforma protestante está dizendo? Solos Cristos, né? Por intermédio de Cristo, todos nós temos acesso a Deus e podemos nos relacionar com Ele de forma pessoal, individual. Então essa luta que a gente vê na cultura hoje contra um templo e não sacralizando o templo, claro que não, né? Na linguagem bíblica, o templo de Deus é o meu corpo, é o seu, a igreja do Senhor, a casa do Senhor é a igreja, é o povo, né? Mas assim, e tirar o ensino religioso das escolas e nos órgãos institucionais públicos, tirar qualquer momento de reflexão bíblica ou mesmo a presença física das escrituras. Então você vê uma tentativa, quase que uma contra-reforma dos dias atuais, né? Sim. Uma tentativa de extinguir a ideia da cultura judaico-cristã, a ideia de Deus.
E, ao mesmo tempo, as pessoas querem construir uma espiritualidade. Que espiritualidade é essa, né? A parte de Deus, a parte da revelação bíblica. A gente vê esse empenho muito grande, né? Mas a gente vê consequências tristes em função disso. A falta de sentido, a falta de propósito, a perda da identidade como ser humano até. Certa vez eu fui convidado para uma reunião de pessoas que a gente chama hoje de desigrejados, né? Sendo que o pessoal não me conhecia e gostava muito da minha palavra. E me chamaram lá para a reunião deles. E eu lembro que antes de eu começar lá, eles falando que eles estão livres dos pesos institucionais e tal, porque agora nós somos... Meio aquela pegada de libertação, né, dos modelos, e eles vêm com essas críticas assim. Aí eu comecei a anotar assim, qual é o dia que vocês se reúnem? Tal dia. Como é que é o culto aqui de vocês? Não, a gente canta umas músicas, né? Depois a gente compartilha a palavra, tal. Então é a forma como vocês se reúnem. Aí eu anotei tudo no papel, eu digo, parabéns, você acabaram de criar uma instituição. E eles ficaram surpresos, porque a instituição é a forma como a gente se organiza. Mas o que eu percebo neles é que eles são pessoas feridas das igrejas que eles vieram, porque eles perderam o aspecto relacional da igreja, entendeu? Se sentiram feridos. De uma igreja também que, pelo que eles me falaram, eles colocavam, e esse acho que é o grande problema de muitas igrejas que se dizem evangélicas hoje no Brasil, e o cara se declara apóstolo por alguma razão, e aí ele vira na hierarquia ao top, e aí Deus dá uma revelação da palavra do ano para ele, e aí vai ser o que ele falar, tá determinado, e quem vai, diferente do que o apóstolo falou, tá espírito de rebeldia. E aí eu começo a ver o mesmo espírito que estava na igreja romana. Eles criam seus próprios papas, ou seja, nós estamos repetindo o erro de formas diferentes, mas fazendo a mesma coisa. O senhor concorda com essa visão que eu estou falando, pastor? Eu concordo. Isso é muito sério. É, mais uma vez, fechar a Bíblia para tentar conduzir o povo, né? Segundo as conveniências da instituição. Esse é um risco muito grande, né? É confundir, você mencionou aí a questão de a maneira de se organizar. A maneira de se organizar é um modus operandi. Mas nós temos uma maneira de viver, que é um modus vivendi. E um risco é a igreja se institucionalizar. E aí ela se conduzir só pelo modo como ela está organizada, a sua estrutura eclesiástica, política, e se tornar um fóssil, ficar inflexível, né? E esquecer do que é a igreja. A igreja é um modus vivendi, é um modo de viver, é um estilo de vida. É um organismo vivo. É um organismo vivo. Numa relação viva, essa figura do corpo, né, que as Escrituras dizem, do qual Jesus é a cabeça, nos dá essa ideia de um organismo vivo, onde somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Então, o que a gente percebe hoje? A gente vê uma ascensão de algum nome, um estrelismo de algum nome, de repente essa pessoa se constitui autoritativa, né? Se coloca acima das Escrituras, exatamente. Não se deixa questionar, está com a última palavra. Não está submetido a um conselho, a uma liderança, ele é a palavra final. E o povo vai nessa, por alguma carência, não é uma palavra que você gosta de usar muito, por alguma conveniência, e se deixa levar. Sim. E esse indivíduo se torna mais relevante do que as próprias escrituras que ele tem em casa, que ele podia ler, examinar, né, um legado da reforma. O livre exame das escrituras, que eu tenho acesso, que você tem, né? E aí a gente começa a ver essas barbáries, aí a gente vê o misticismo, né, um ritualismo, uma tradição dentro de igrejas, anulando a própria palavra de Deus. A gente vê um foco financeiro violento, onde esse dinheiro deixa de ser, de verdade, uma manifestação de fidelidade e uma estratégia de Deus para suprir as necessidades das pessoas, da pregação do evangelho, de missões, e passa a ser motivo de enriquecimento de alguns. Então a gente vê isso aí. E na política, de repente, alguém que vai agregar votos evangélicos, não importando muitas vezes até a integridade dessa pessoa, moral, ética da pessoa que está colhendo esses votos, às vezes vendendo até a sua fidelidade às escrituras, trocando
barganhando, né, a fidelidade das Escrituras. Então, eu acredito que nós estamos precisando de uma reforma dentro da igreja protestante hoje, quando se usa mais o termo evangélico, né? Esse guarda-chuva ampliou e eu acredito que se deteriorou em parte, né? E engraçado, né, pastor? Eles nos ensinaram, né? Ali foi uma porta, né? Uma janela aberta, um ensinamento, um pilar, muitas coisas ali sobre essa coisa da gente pensar, né? Da gente estudar, né? Colocar os nossos olhos, ler. E isso influenciou a educação, como a gente já falou aqui em tudo isso. E hoje a gente abre mão disso, a gente não quer isso, né? Porque o fato de ler, o ler abre mente, né? E amplia horizontes. A gente passa a entender, a gente é mais educado, muitas coisas vêm com a leitura, né? A gente melhora como a gente pessoa, melhora, né? só que hoje a gente não quer ler, a gente não quer isso. E eles quiseram isso, foi sobre isso. E hoje a gente abre mão totalmente da leitura, né, das escrituras, ali onde tem a nossa, né, regra de fé e prática. E é sobre isso a próxima questão. Eu acho assim, será que a sola, né, a escritura está comprometida? Pelo jeito está, infelizmente, né, pelo que o senhor está falando. E assim, isso afeta, pastor, em todas as áreas da nossa vida. Pode ser que, por isso, a gente já não se dobra mais as escrituras e aí a gente é afetado na área econômica, social, emocional, tudo relacionado à humanidade? Sem dúvida, Lúcia. A gente ouve muito falar assim, igreja reformada sempre se reformando, né? Ecclesia semper reformanda. Então, se não foram os reformadores que deram origem a essa frase. Na verdade, ela foi mais depois da Segunda Guerra Mundial, né, que começaram a usar mais essa expressão, a igreja reformada sempre ser reformada. Então, é a necessidade da igreja estar interpretando a sua realidade, se posicionando nessa realidade, mas não a partir da ótica do leitor, da realidade do leitor, no sentido assim, como, por exemplo, surgiu a teologia da libertação. Então, propuseram que... Eu faço a minha interpretação. Pois é, eu faço a minha interpretação. Por exemplo, o povo não atravessou o Mar Vermelho. Jesus não é um personagem histórico. Aquilo que está ali nos evangelhos é só a retratação da fé, de como a pessoa cria, e não algo que tinha que realmente acontecido. Então, isso aí gerou várias distorções. Sim. Então, a nossa interpretação tem que ser sobre como Deus está nos mostrando, né? E agora Deus está nos mostrando como Ele interpreta a nossa sociedade. Por exemplo, Jesus diz que o valor do homem não consiste nos seus bens. Então, hoje nós vemos a sociedade muito secularizada, materialista, focada no resultado, no desempenho. É relativo tudo. Exatamente, é relativo, investimento tremendo na autoimagem. Sim. Então, coisas que poderiam ser úteis ao homem se tornaram como se fosse a identidade do homem. Um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo, não estratégias para chegar aqui que você falou, o homem se tornar melhor, se tornar mais inteligente, mais generoso, mais bondoso, amável. mais, né? Então, precisamos hoje retomar os princípios reformados, que na verdade são os princípios bíblicos, então estarmos aplicando. Eu não preciso nem de ir para a história, né, conhecer o que os reformadores pensavam, o que a doutrina reformada... Sim, isso vai me ajudar, mas nas escrituras nós já vamos aprendendo, porque foi dali que eles beberam. Sim, exato. Agora, o pessoal quer ler Bíblia? O pessoal quer gastar tempo com Bíblia? Ou são as redes sociais que estão tomando mais tempo dessas pessoas? Uma leitura rápida, que não fundamenta, que não faz com que a pessoa seja como esses intelectuais, né? Da época, né? Sim. E tem acho que um fator agravante nos tempos de hoje é que as pessoas estão terceirizando a sua fé. Como eu falo? Então, eu quero saber sobre algum tema teológico, eu não pego a leitura, faço a leitura bíblica.
eu vou no vídeo, pesquiso o nome, e vai até em bons nomes, como Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, são homens de Deus zelosos, são pessoas que eu vejo uma responsabilidade na pregação do evangelho. E aí bebem dessa água, que é muito boa, mas fica só nisso. Ele não vai depois pegar a própria Bíblia e ler e viver aquilo. Né? Então eles estão terceirizando, a tentação é muito grande. E aí a minha fé fica baseada na experiência do outro. Então o irmão falou, mas eu não vivo aquilo de forma real. Tá? Eu terceirizo a experiência do outro para minha vida. E é complicado, né, Pedro? Porque daqui a pouco você está dentro de uma situação delicada. Como é que eu vou discutir experiência e fazer da experiência do outro um dogma, um padrão para a minha fé? Porque a experiência com Deus, ela pode ser experienciada em alguns momentos coletivos, mas ela se inicia e permanece por toda a vida por uma experiência pessoal, de conversão, de confissão de Jesus como Salvador e Senhor, dependência dele, de um discipulado, né? E discipulado não é apenas informação, é formação, né? E o que as escrituras fazem é nos formar. Nós temos o quê? Nós temos, por exemplo, o ateu teórico, né? Aquele ateu que se defende como ateu, um Richard Dawkins, né? Sim. E tenta justificar o seu ateísmo. Mas nós temos um ateu prático, que é aquele que diz não ser ateu, mas vive como se fosse. Como se Deus não existisse. Sim. Como se Deus não existisse, como se a Bíblia não tivesse autoridade sobre a vida dele. Então eu penso que hoje nós precisamos lidar com isso de forma prática, trazer essa realidade para formar a nossa maneira de pensar, nossa cosmovisão. Eu vou ler aqui, que eu até printei, achei demais, assim, quero ver se o senhor concorda. Na Bíblia, o mundo descansa sobre 3 colunas: o estudo que busca sabedoria divina, a adoração ao Deus eterno e compaixão pelo próximo. É triste, mas nossa civilização subverteu essas bases e fez do estudo uma forma de alcançar o poder, da caridade um instrumento de relações públicas e do próprio culto uma forma de adoração do ego. Exatamente. Olha só, né, a diferença, Pedro, da reforma protestante para o renascimento, o humanismo ou até o iluminismo, né? Então, com esse antropocentrismo, o homem no centro, né? O homem no centro. Então gera isso daí. Eu gosto muito do que escreve um psicólogo quando diz que o homem está procurando a sua autorrealização. Mas ele acrescenta o seguinte: o homem deve procurar sim sua autorrealização em Cristo. Então a política, a ciência, a economia são estratégias de Deus, né? Jesus disse para Pedro: vai ali no mar da Galileia, ali, pega um peixe lá. E na boca desse peixe vai estar lá uma estátua, vai estar uma moeda, você traga. E aí, então, foi lá, pegou o peixe, não é que estava moeda, agora paga o imposto aí, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tudo é de Deus, né? O ser humano é um mordomo. Se ele tem o princípio bíblico que a reforma buscou voltar, né? Ele pratica dessa forma: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque fazer para a glória de Deus significa partilhar, usufruir de tudo isso, reconhecendo a fonte e em gratidão, em adoração. Agora, se o homem vai para o centro, aí então fica de fora a gratidão, o reconhecimento, a humildade, a solidariedade genuína, tudo isso fica de fora. Por isso, quando estavam pregando na década de 60 a morte de Deus, então o filósofo alemão Nietzsche, então ele diz assim: então vamos ser coerentes? Vamos. Se Deus morreu, os valores também morreram. Né? Então ele vinculava a presença dos valores, dos princípios morais na existência de um Deus a quem nós temos que prestar contas da nossa vida. Sim. Então isso precisa ser trazido de volta nos tempos atuais, porque o homem acha que ele é que manda no seu nariz e está tudo bem. Sim, né? Exatamente. Eu quero lembrar você sobre 3 Impacto, né? É uma empresa de treinamentos e consultoria na área de desenvolvimento humano,
né? A Fran traz aí os treinamentos na área de temperamentos humanos. Se você quer levar para a sua equipe um treinamento, né, sobre os temperamentos, que agrega demais, né, na resposta da sua empresa, e também, se você quer uma consultoria na área de imagem pessoal, de estilo, né, e de moda, fale com a 3 Impacto, a gente sempre também deixa aí passando, e o contato é @3impacto.gestão. Quero falar sobre os nossos parceiros, né? Aqui o patrocinador da Eucar. É tudo sobre auto, tá? Tudo aquilo que você precisa de peças para o seu veículo, vai lá, né? A loja do Tomás, e ele também tem uma loja sobre moda infantil, né? O Mundo Kids. Então, se você quer falar com o Tomás, quer ir saber onde fica a loja dele, fala, né? Eucar Autoservice e também Encanto, encantokids.ofc, @Eucar Autoservice e encantokids.ofc, que é as lojas, né? Que são as lojas do Tomás. Nosso amigo Tomás. Brigadão, hein? A loja dele, da Autoservice, fica na Independência, né? Aqui, pertinho. E Encanto Kids fica aí em Santo Antônio de Goiás. É perto, Pedro? Santo Antônio de Goiás? Aqui pertinho. Pertinho, né? Então, praticamente aqui. Saída para Nova Veneza aqui, E você pode ligar lá, fala com ele, com o Tomás, tá aí, solicita aí tudo que você precisa para as crianças e para o seu veículo. Pastor Luiz, o que o senhor acha da Igreja Reformada para a sociedade? É importante aí, né? Eu falo para o Pedro que eu acho, assim, diferenciado os membros de Igreja Reformada, né? A Igreja Presbiteriana, eu acho que é um público, membros, né? Claro, todo respeito a todas as igrejas, né? Não é uma fala, né, de ofensa, pelo contrário, porque eu acredito que os membros, né, da Igreja Presbiteriana são membros que estudam, que gostam de estudo, que gostam de leitura, que gostam de profissões, de estar inserido em cada área assim, intelectual, né, nas áreas inteligentes da sociedade, né? Eu queria saber se o senhor pensa assim também e se a igreja tem contribuído para a melhora, né, o desenvolvimento da nação, do povo, da sociedade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. A Igreja Presbiteriana, por exemplo, ela é um resultado desse movimento, né, da reforma. O presbiterianismo surgiu através do esforço de John Knox, um escocês, né? E ele esteve aprendendo em Genebra, ali, bebendo dos ensinos teológicos de Calvino. E quando ele voltou, ele foi aí movido por essa convicção de Deus e do amor de Deus pela sociedade. Lindo. Então, o que ardia no coração de John Stott é revelado John Knox é revelado na sua oração: dá-me a Escócia, Senhor, ou eu morro. Então, ele queria que a Escócia fosse banhada pelo amor de Deus. Então, se é a essência do Evangelho, da graça, o amor, né? O amor é o cumprimento da lei. Como que a convivência da igreja, né, vai ser uma convivência... Aliás, essa semana, o Pedro acompanhando uma pessoa aí, e aí eu perguntei para ele, né, para esse rapaz, perguntei assim: o que está trazendo você aqui para essa igreja, a igreja presbiteriana? Aí ele falou assim: o acolhimento. O acolhimento. Legal. É visível e notório como eu fui amado, como eu fui acolhido aqui, né? E ele falou: e eu tenho acompanhado algumas preleções reformadas, né, pela internet. Então, o que ele está mostrando? Que está aparecendo essa integração daquilo que o homem é na sua dimensão espiritual, na sua dimensão afetiva, né? Na sua dimensão intelectual. Então, o homem na sua integralidade. E a reforma defendeu isso. Isso está presente. Então, se eu participo de uma igreja e ali me ensina que eu sou acolhido por Deus, que nós devemos acolher uns aos outros, mas isso não é influência de uma classe social, isso não é influência do poder que tem o dirigente, mas é da identidade e do significado desse corpo,
Então isso é extremamente relevante. Sim. É onde então a gente é inserido para poder se desenvolver, crescer. E você falou aí sobre os temperamentos, né? Da fala preciosíssima, né? Importante, da Franciele, Sim. muito competente, né? Sim. E lembrando um livro antigo, né? Temperamentos controlados pelo Espírito, Nossa. né? E a palavra de Deus diz, 2 Coríntios 5:17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Às vezes eu vejo pessoas desesperadas, né? Intelectuais, empresários, uma angústia, uma dor. E o que eu vejo ali? Com todas as ferramentas da psicologia que eu uso, Sim. né? Sim. Mas eu vejo ali um momento e penso como essa pessoa precisa ser encontrada por Jesus. Porque o que está atingindo essa pessoa é a necessidade de Deus, né? E o filósofo Pascal já dizia, há um buraco no peito do homem do tamanho de Deus, só Deus supre. Não é que Deus se limita, né, àquele Sim, buraco, sim. mas a ideia é que só Deus supre esse buraco no coração do homem. E a igreja é um lugar que isso se manifesta, né? Então é extremamente importante. O que está ali não é o programa da igreja, Sim. prendendo Sim. o membro, não é a agenda da igreja, mas é a fé em comum, Sim. é a vida em comum. E isso encanta, impacta a sociedade, como mesmo lá em Atos 2 e Atos 4. A relação, o aspecto relacional. Naquela época relacional. Que as pessoas se relacionavam de tal forma que as pessoas de fora ficavam impressionadas e admiravam. E Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu quero né? fazer parte disso, né? É. E Deus ia acrescentando, sim. Pois é. Pastor, eu quero polemizar um pouquinho, para o nosso podcast ficar picante. Tá aí, à sua disposição, Alute. A minha história com a igreja, eu me converti numa igreja batista, que é uma igreja reformada. Me batizei numa igreja batista e eu gosto muito do formato do batismo da batisma, né? Tem lá o batistério, fui mergulhado nas águas e tal. E o meu contato com a igreja presbiteriana foi a partir dos meus 16 anos, né? E você falou da Escócia hoje, da oração de John Knox, né? John Knox. Eu estive no Reino Unido. Lá na Escócia, cada esquina tinha uma igreja. Tem uma igreja, um templo. Na época de John Knox, pra frente, 95% da cidade era cristã. Tá? Hoje, os cristãos não dão 5%. Essas igrejas que foram grandes no passado, hoje estão virando mesquitas, pubs, boates, templos satânicos, tá? É o que estão virando hoje. Tá minguando. E aí, a minha pergunta, meu questionamento é um alerta, uma oração. Nós, como reformados, o que está acontecendo hoje? Porque qual é o grande desafio que eu vejo hoje? Nós temos grandes igrejas presbiterianas que eu conheço, que você olha para dentro da igreja, você vê muita gente qualificada. Da mais alto nível de qualificação. Na área da educação, na área de saúde, na área do direito, na área... Tem gente, você pega os índices sociais das igrejas evangélicas no geral e da igreja presbiteriana, é um baixo índice de analfabetismo, as pessoas... É uma igreja muito estruturada. Sendo que as pessoas não estão saindo de dentro do templo. Elas estão guardando seus talentos, estão enterrando seus talentos dentro do templo. E aí, se uma pessoa está precisando... não estou dizendo que é o geral, mas assim, eu vejo um movimento assim, né? De uma ajuda, um socorro, a pessoa está precisando lá fora de ajuda, ou elas vêm até a igreja, ou elas ficam sem. Então eu estou vendo hoje que a igreja está precisando se movimentar para fora. E a gente está vendo esse trabalho nas escolas, né? De sairmos dos nossos templos para começar a alcançar, amar. E fazer a oração de John Knox, Senhor, me dá o Brasil ou eu morro. Tá faltando esse espírito hoje, esse zeitgeist, como a gente fala, né? De forma filosófica, né? Nas igrejas reformadas, porque mão de obra tem. E uma das coisas que eu penso dentro da igreja presbiteriana, nós não podemos reclamar de falta de conteúdo. Quando eu vejo um irmão que tem muito tempo dentro da igreja e diz que não sabe o que falar, eu fico assim, meu irmão, o que você está fazendo aqui então? Porque em termos de conteúdo, as igrejas reformadas estão dando de sobra. E aí a gente volta às redes sociais e vê gente como Hernando de Lopes, Augusto Nicodemos, a gente vê que é o mais alto, o professor Franklin Martins, né, que é o nome dele, né? Não, Franklin... Ferreira, né? Sim. Ferreira. Então tem um conteúdo tremendo. Então, o que nós estamos fazendo dentro da igreja? Se eu não sei o que falar, conteúdo nós temos. Então, o que o senhor acha disso que eu estou falando, desse desafio, nós como reformados, sabe? Porque eu percebo que conteúdo nós temos para compartilhar. O que está faltando agora é a nossa iniciativa e talvez, porque eu tive uma experiência que me fez crescer, mas foi desafiadora para mim. Sentar diante do seminarista
e ele te dá uma aula de Bíblia, pastor. Ele sabe tudo. O que você perguntar para ele, ele sabe, tá? Agora, você coloca ele para sentar com um menino de 15 anos que está vivendo uma crise de identidade, para aconselhá-lo, para orar com ele, chorar com ele, ele não sabe. Então ele conhece muito tecnicamente, entendeu? Mas ele não sabe aplicar aquela palavra que ele aprendeu para... Life on life, né? O life on life para influenciar a vida daquele garoto. Não sabe nem o que dizer. E aí, no máximo, que diz pro menino é, vai orar, vai fazer não sei o quê, e depois você me procura pra você consertar. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Bom, como que eu vejo isso assim de uma forma prática, né? Como que na condição de pastor eu tenho feito isso? Vocês frequentam a igreja que eu pastoreio e frequentemente eu estou fazendo um apelo para necessidade de oração, né? Uma grande dificuldade da igreja hoje é orar. Sim. Né? Qual que é a justificativa que normalmente os membros dão? E se você faz parte de uma igreja, talvez você tenha usado essa justificativa também, né? Então pense um pouco sobre isso. Mas é assim, falta de tempo, cansaço. E aí eu me pergunto, aonde é que você está investindo esse tempo que está faltando para você assumir outras questões e em que você está investindo as suas energias ao ponto de realmente você estar tão cansado. E normalmente é nos estudos, na graduação, na pós-graduação, no doutorado, ou na empresa, numa expansão da empresa. Então, são coisas boas, mas são bênçãos de Deus. Não é? E a palavra deixa isso muito claro em Mateus 6,33. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, está havendo uma inversão, Sim, né, do eterno pelo temporário, pelo histórico. Né? Então, as pessoas não estão priorizando aquilo que Deus prioriza muitas vezes. Né? Então, o que eu vejo nessa influência que está ausente muitas vezes? Nós temos um slogan da nossa igreja, uma igreja que abençoa essa cidade. Ela tem que ser relevante na sua intercessão, que abençoa, mas também nas suas ações. E vocês estão de parabéns com esse projeto, Corda Social. Vocês estão entrando nas escolas, né? Através das escolas, vocês estão chegando nos lares. Sim. E estão influenciando a convivência entre pais e filhos, marido e mulher, né? A abordagem dos recursos financeiros que entram naquela casa. Então, tudo isso é importante. Então, veja bem, eu vejo que o crente, o cristão, ele fica preocupado com a sua moral, com a sua integridade, com a sua ética, né? Mas com o relacional e com se tornar relevante para a vida do outro, com influenciar o outro, aí ele está tão extenuado que aí ele não tem energia, ele não tem tempo. Então eu penso que nós temos que repensar como que nós estamos usando a nossa agenda. E, pastor, quero acrescentar o que o senhor está dizendo, que nós trabalhamos com adolescentes. Qual a maior dificuldade que a gente tem com alguns adolescentes? Às vezes não é nem com eles. É com os pais. É com os pais. E olha só as coisas que a gente escuta. Não, meu filho tem que estudar. Não, meu filho tem inglês. Meu filho tem pulmão. Meu filho agora vai fazer faculdade, então tem que focar só nos estudos. E trata as programações da igreja como extracurricular, algo assim que... trivial. Né? E aí, a gente vê que é o próprio pai que está ensinando o filho que as coisas do reino de Deus não são importantes. Você está ensinando o seu filho. Quando você não... Eu sei que o inglês, o cursinho preparatório para o pré-vestibular, essas coisas é extremamente importante, mas a vida com Deus também é, tá? Um diploma pode até formar um médico, mas um diploma não vai dizer se seu filho vai ser um bom caráter, se ele vai ser amável. Ele vai aprender isso no relacionamento com Deus. Então, se você colocar na mesmo grau de importância, até mais, a vida dele com a igreja, tá? Ele vai ser excelente. Olha, que eu acho que é um dos aspectos que a igreja reformada ainda pode ser muito relevante. No aspecto ideológico, tá? A nossa batalha, a realidade da reforma protestante na época era a necessidade de voltar à palavra de Deus. Hoje existe uma demanda na questão da intelectualidade e na influência cultural.
Porque hoje, 70% dos jovens que entram nas faculdades cristãos estão se desviando na faculdade, porque eles não têm uma boa base estrutural formada na sua infância e na sua adolescência. E aí ele chega na universidade, dá de cara com aquele professor legal, desenrolado, e desconstrói tudo aquilo que ele aprendeu, ou pouco que ele aprendeu, ou quase nada. Então olha a relevância de a gente valorizar novamente a escola dominical, os cultos de doutrina, de oração e doutrina. Isso são vias, né? Isso, de formação. Multidisciplinar, né? Isso. Então, assim, é a família, isso, a igreja, isso. é em conjunto. Resgatar. Então, não vamos... Assim, eu acho importante a gente falar que isso não é só um professor que muda uma cabeça ou muda o menino. O menino, às vezes, chega lá na escola... Né, já com suas bases todas desconstruídas. Então, é a família, ser família, né, pastor? A igreja ser igreja e a escola ser a escola. E aí, quando você coloca como prioridade o seu filho tem que estudar para medicina, direito, engenharia, seja lá o que for que você sonha para o seu filho, e não coloca nesse processo também com o mesmo peso ou até mais, o reino de Deus, você vai ter um médico, mas você vai perder seu filho. Quero falar para você que nós estamos caminhando para o fim, né, por conta do nosso horário. A gente já está passando aqui o nosso tempo, né? O professor, ele tem compromissos, mas a gente ainda vai fazer uma pergunta para ele. Quero te lembrar da Eucar, né, Autoservice, Encanto Kids, também 3 Impacto.gestão. Vai lá, né, coloca esses nomes lá e você... conhece, né, as empresas do Tomás e também 3 Impacto, que é ligado ao corda social, né? Se você fala, não, eu quero aqui um treinamento, quero uma consultoria, a gente vai lá e atende você, tá bom? Se você quer ser parceiro corda social também, a gente tem uma rede de contatos, a gente tem uma network voltado para tudo que significa e tudo que está dentro da questão de responsabilidade social. Eu quero deixar aqui, quero fazer questão de falar que, para mim, é uma referência, né, de estudo. Eu me baseio muito quando eu penso sobre o Cordas. Eu bebo muito da fonte do pastor Franklin Ferreira, pastor Luiz, que eu gosto muito, né, de ouvi-lo, porque ele também é historiador, né? Ele fala muito sobre essa questão de sociologia, né, das questões sociais, né? E eu gosto quando ele fala, né, que nós somos seres políticos, a gente não precisa nem explicar isso e fugir disso, porque nós somos, né, a gente vê, inclusive, dentro do contexto da reforma, e o Estado, ele não é acima de Deus, pelo contrário, né? Deus está acima do Estado, o Estado tem que ficar no lugar dele, cumprindo o que é para ele exercer, né? E nós... devemos zelar por isso. A gente deve confiscar o Estado, a gente deve ficar vigilantes sobre aquilo que o Estado faz, porque ele não deve ser jamais tirano, opressor, e nem, né, ficar sendo um problema para as nossas vidas, né? Então, eu gosto muito do professor Franco Ferreira, eu quero até deixar aqui, se você quiser pesquisar. Então, para mim, né, eu tomo como base, né, dos estudos dele, tudo aquilo que eu sonho, né, com corda social, e eu sempre estou lá, estou pesquisando, porque é isso que eu penso, essa visão, né, que o pastor trouxe aqui, né, daquele teórico que disse né, que eu quero Goiânia, abençoar Goiânia. A Igreja Presbiteriana tem um slogan, né? A igreja que abençoa a cidade, e olha como tudo se afunila numa coisa só, né? As coisas de Deus, elas se encontram, né? Levam numa direção. Levam na mesma direção. Então, é isso que a gente pensa, é isso que a gente sonha para o Cordas, e eu bebo, sim, da fonte de um presbiteriano reformado, e ele é, inclusive, reitor, né, do seminário Martin Busser, né? Que eu gosto muito, muito mesmo. Eu gostaria também de dar uma reforçada aqui nos nossos amigos queridos, que é o Igor e o Davi aqui do Estúdio Way. Eu costumo dizer que quando a gente se conheceu, rolou o maior
química entre a gente se encontrou os irmãos aqui, e o pessoal do Estúdio A, eles são extremamente profissionais, eles atuam aqui também na área institucional, filma lá na sua empresa, se quiser fazer um institucional na sua empresa, eles também fazem imagens aéreas, eles também trabalham com podcasts, aqui nós estamos no Estúdio A, e também você quer fazer aí o desenvolvimento das suas redes sociais, a gestão de suas redes, eles também trabalham com isso. Então, contato vai aparecer aqui embaixo, o contato deles, né? E aí você fala lá, a gente veio através do podcast, do Pod Mais Impacto, do Corda Social. E vocês vão amar o Davi e o Igor, são caras sensacionais. Tá? Eles têm um diferencial, né? Que eles são produtores musicais, então tem o ouvido afinado, assim, um olhar crítico, assim, de profissional. Os caras manjam demais, hein? E eles fazem jingles, fazem músicas aí, se você quiser fazer um som, os caras são maneiros demais, vocês vão gostar. Pastor, olha só, quais os desafios da Igreja Reformada hoje? O que o senhor tem para falar para nós sobre os nossos desafios? Vamos falar dos nossos problemas da nossa casa. O que a gente precisa fazer, melhorar? E a gente precisa, na minha visão, né, a gente precisa, uma das coisas é romper as barreiras, né, os muros da igreja, né, as paredes. E a gente precisa fazer alguma coisa e fazer logo, né? Mas o senhor, o que o senhor acha que são aí os desafios, né, da nossa igreja? Dizem que uma andorinha só, e talvez por isso a gente fique inibido, né, de exercer a nossa influência no contexto em que nós estamos. E a gente lembrar o que a palavra diz. A luz não é para ficar debaixo da cama, né? É para ficar no alqueire iluminando, né? Então eu diria assim, a princípio, numa perspectiva pessoal, como Isaías diz, Senhor, envia-me a mim, né? Envia-me a mim. Então essa autorresponsabilização, você no início, antes que começássemos a gravar, você falou que você se move pela autoconsciência, né? Então essa consciência é muito importante. Cada um está muito consciente desta fé reformada, das suas bases, né? Como que ela vai estar consciente se não procurar conhecer, estudar, ler? E aí, na intimidade com as escrituras, como os bereanos, ver se isso procede, né? E começar a aplicar isso na sua participação, onde você tem voz. Você falar, propor, lembrar, recordar, se disponibilizar, se envolver realmente, né? Por quê? Porque a partir das suas ações você pode provocar um segundo, um terceiro, um quinto, um décimo, e isso aí vai se ampliando. Segundo, contribuir, chamar atenção para que a igreja não se institucionalize e permitir que isso se torne um fim em si mesma. Sim. Né? Então, se essa institucionalização for uma estratégia para o gerenciamento daquilo que a igreja realmente é, então isso é uma bênção. Então, eu sou um torcedor do Cruzeiro, mas eu sou um torcedor do Cruzeiro que eu acho que o Cruzeiro teria vergonha de mim. Porque eu não sei quanto que o Cruzeiro joga, quanto que o Cruzeiro ganha, quanto que o Cruzeiro perde, né? Então, o Pedro é um vascaíno, ele não tá aqui com a camisa, com a blusa do Vasco aqui, né? Né, Pedro? Mas assim, 25 horas do dia ele tá com a camisa do Vasco. Então ele é um torcedor. Então se eu digo, eu sou um cristão, mas não tenho intimidade com Jesus, eu sou um reformado, mas não tenho intimidade com o princípio da reforma, com as escrituras, com a soberania da graça, né? Com a soberania da palavra, com a soberania de Deus, que está acima de tudo isso, com o conceito de comunidade. Então, eu preciso trabalhar a favor da igreja como organismo e evitar, até onde eu puder, que ela fique, eu sou reformado, levantando essa bandeira, mas daqui a pouco está colocando fogo na bandeira, né? A gente pensar de uma forma global, sim, a gente pensar de uma forma global, mas ver segmentos, né? Em que segmentos a minha igreja vai ser relevante no meu bairro,
né? De que forma que ela vai estar influenciando crianças, adolescentes, casais, comércio na região. É um apelo para nós ali na região, um desafio para nós ali na região, né? E a gente não parar de multiplicar isso, de produzir reforços a essas ideias. Como que hoje, de forma contextualizada, nós estaríamos influenciando a política atual, né? A política é uma organização humana, a politicagem não. Sim. Né? Então, como podemos nos apresentar? Não, eu me sinto vocacionado para a vida política, né? Eu vou estar apoiando alguém, eu vou estar caminhando com alguém, eu vou me candidatar a algo, né? A começar talvez no bairro, na escola, Sim. né? E assim, estarmos muito atentos ao que um partido político propõe. O que esse partido político está propondo, né? Qual que é a sua filosofia enquanto partido político? É algo realmente que está comprometido com a saúde mental, a saúde dos relacionamentos? É inerente, né, do cristão fazer todas essas coisas. Né, exatamente. Pastor? Então, assim, na verdade, porque a gente não está procurando, embora na Holanda tenha tido, por exemplo, você gosta de ler Franklin, leia Kuyper também, né? No Partido Republicano. Então, a gente não quer estatizar a igreja e nem palavra difícil, né? Tornar o Estado clérigo, né? Então, mas como que a gente vai participar disso? O que a gente vai estar ovacionando, né? Às vezes a gente está seguindo um partido político, por exemplo, que contesta a palavra de Deus, né? Que não admite como família aquilo que a Bíblia diz que é a ética, né? Então, Maquiavel aí, os fins justificam o meio, não importa como eu vou chegar lá, o importante é chegar. Não, peraí, tem uma ética, né? Tem uma moral, tem um mandamento, tem uma norma, tem princípios que nos liberta do legalismo. Foi uma herança da reforma. Havia um legalismo eclesiológico, né? E a reforma veio trazendo uma liberdade para o indivíduo. Essa liberdade de ponderar, de pensar, de avaliar. Então, isso é extremamente importante, que é diferente do individualismo. Então, o individualismo, novamente, sou eu. É o ego. Eu forçando, e não o indivíduo que interage, que propõe, que pensa, que cede, que ama, que negocia, que influencia de uma forma saudável, né? E isso vai se revelar na vida comunitária, de como os meus vizinhos me conhecem. Eu sou honesto, eu respeito as pessoas, eu cumprimento as pessoas, eu convido as pessoas. Eu digo para a pessoa: você aceitaria uma oração? Posso orar com você? Posso levar um papo com você? Vamos pescar comigo? Vamos jogar uma bolinha? Né? Vamos cultuar? Vamos ali numa reunião? Tá percebendo? Então, essa interação, sabendo que o que há de bom em nós é a presença de Jesus. Que tirou Jesus de nós ficamos muito a desejar. É revelar a graça, né? É revelar a graça, eu acho que de Jesus. É o principal. Eu não quero ser conhecido pelos meus ritos religiosos. Tá? Eu quero ser conhecido, porque muitas vezes o cristão é assim, né? Ah, não, ele é crente, ele não bebe, não fuma, ele não faz isso, não faz aquilo. Nós somos reconhecidos pelo que nós não fazemos, ou pelas nossas práticas religiosas. O que ele faz. Eu não quero ser reconhecido, eu quero ser conhecido como uma pessoa que ama, uma pessoa que tem a palavra que traz o alívio, né? Igual falar em Isaías, né? Ele nos ungiu para pregar a libertação, né? Então, eu acho que é o nosso desafio de todo cristão. É ser conhecido por quem nós somos e não ser reconhecido pelo que nós fazemos. Porque aí... E é o que nós somos em Cristo mesmo. Em Cristo, Porque aí, se a gente focar no rito, aí fica igual o Cristo dizia. O sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? E muitas vezes a gente cai na tentação de sujeitar as pessoas ao nosso rito.
E aí eu não revelo a graça ou o amor de Deus, eu revelo o ato religioso. E aí o meu trabalho de evangelismo não é revelar Cristo, é tentar convencer o cara que a religião dele é errada e a minha é certa. Aí a gente começa a cometer isso, aí vira um proselitismo religioso, né? E aí vem as contradições. Aí vem as contradições, e aí eu fico tentando impor minha religião cara, e tento... E é nessa hora que a gente arruma os inimigos. Aí a gente mata aqueles que a gente estava levando na vida. Então, na verdade, o que a gente deve revelar é a palavra de Deus em nós. E aí para mim que isso é sério em mim, tá? Eu acho que o nosso desafio é ser a materialização da palavra de Deus. As pessoas olharem para nós e ver a palavra de Deus em nós. Porque a palavra virou gente e habitou entre nós, né? E que Cristo possa ser visto em nós. Isso é santidade. É Cristo ser visto em nós, porque é Cristo sendo visto em nós que o outro vai reconhecer a Deus em nós. Não é no meu rito religioso, não na forma como... Se bem que a forma como a gente reorganiza a igreja ela é importante, mas é na nossa relação e no conhecimento da palavra de Deus. Alguém disse, Alhures, alguém disse, Lud, que nós cristãos lemos a Bíblia. Nós cristãos lemos a Bíblia. Mas aquele que não é cristão lê a nossa vida. A nossa vida, exatamente. Exatamente. Através dessa leitura da nossa vida, eles se sintam instigados a lerem a Bíblia. As cartas lidas, conhecer Jesus, carta escrita. Carta viva. Carta viva. Para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala, né, que Deus não escreve mais suas leis em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, ou seja, somos nós. Mais um Pode Mais Impacto, né? Dessa vez, muito especial, na minha opinião, né? A gente falando sobre o impacto da reforma no mundo, né? Na história. Muito obrigado, pastor Luiz, quero agradecer. Prazer e imenso. assim, a gente viu, né, que Deus como centro é bênção, né, para todos e o bem comum, né? O homem no centro são as mazelas que a gente tem visto aí na sociedade. Então, a gente precisa parar, refletir, pensar, ler sobre a reforma, né, não fazer confusão, a importância do conhecimento sobre isso e, inclusive, voltar para a gente estudar sobre, né, o que foi esse movimento e entender ele do jeito que foi, não com as nossas vontades, né, pastora, imparcial, de forma imparcial, assim como a palavra de Deus, né, as escrituras têm que ser lidas à luz de Deus, né, da própria escritura, né, do que Deus quer para nós e não o que a gente quer fazer com aquilo que a gente está lendo. As próprias escrituras se interpretam, né? Sim, exatamente, né? Somente a fé, né, pastor? Fala as solas aí para nós, que é realmente o sentido, né, de tudo isso. É somente a fé, as escrituras, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Aleluia. Amém. É o tulipe. Obrigada, Estúdio Way, muito obrigada, @Corda Social, @Impacto, né, consultoria na área de gestão e Estúdio Way, o nosso estúdio preferido aqui de Goiânia, tá? Os caras são foda, um café maravilhoso, parece café de shopping, mas é feito, passou ali no paninho, mas ele tem gosto de café lá do shopping. Obrigada, fica com Deus e até o próximo podcast. Tchau, obrigado, tchau. Lud, obrigado. Tchau, tchau.